Olá, meus amados irmãos, graça e paz. A nossa devocional de hoje encontra-se na Epístola de Tiago, no capítulo 3. A Epístola de Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12, diz: Meus irmãos, não vos torneis muito vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grandes selvas. Ora, a língua é fogo e é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feres, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal e contido, corregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus amados irmãos, podem a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada podem dar água doce. Amados, estamos diante de um texto maravilhoso da palavra de Deus, que nos exorta quanto ao uso da nossa língua, quanto ao uso da nossa boca. A nossa boca tem dentro dela uma língua, e essa língua nós precisamos tomar muito cuidado ao usá-la, porque o uso da nossa língua pode trazer vida, e com o uso da nossa língua podemos causar também a morte. A língua, segundo o verso 6, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. A língua, além de matar, ela também pode morrer. Uma chama de fogo, um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Um órgão tão pequeno, mas que leva o corpo inteiro, exatamente o corpo inteiro, para o inferno. Meus amados irmãos, conta-se na história antiga que não era tão simples como cruzar um rio qualquer. Existia um rio chamado então Rubicão, o rio Rubicão. Era um rio muito próximo a Roma, e esse rio não poderia ser cruzado por tropas armadas. Era uma lei. E um general não podia então entrar em Roma conduzindo seu exército, suas tropas armadas. Elas precisavam ser desarmadas para entrar em Roma. O que não aconteceu com Júlio César. Quando Júlio César atravessou o rio Rubicão com a sua 13ª legião de soldados, entrou na Itália em 49 a.C., um ato assim de traição, um ato de maldade, um ato de vantajoso que ele era, e aquele impacto foi algo assim irreversível. Gerou anos de guerra civil, até que aquele general da época se tornou governante absoluto em Roma.
e assim pôs fim, de uma vez por toda, àquela guerra. Ainda hoje, cruzar o Rubicão é uma metáfora para um caminho que não tem volta. Se nós cruzarmos o rio, e esse rio é limitado, meus irmãos, é quando nós usamos indevidamente a nossa língua. Nós estamos cruzando o rio. E quando nós cruzamos o rio, nós estamos entrando em território alheio, em território do outro. E assim, nós estamos provocando a nossa própria morte. Amados irmãos, às vezes nós podemos cruzar o Rubicão relacional com as nossas palavras, ou seja, com as palavras que saem da nossa boca. Palavras, uma vez ditas, meus amados irmãos, elas não podem mais ser retiradas. Elas não podem mais voltar atrás. Elas já cumpriu com seu propósito, seja ele de produzir vida ou de produzir a morte. Nós só temos o domínio e o controle daquilo que nós ainda não falamos. As palavras ditas são como fonte de vida, ou pode também ser uma fonte para a morte, diz Provérbios. E nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras ainda não ditas, porque as que foram ditas, já foram ditas. As palavras então as nossas palavras, meus amados irmãos, podem oferecer vida, mas as nossas palavras podem oferecer morte. As nossas palavras podem oferecer consolo, mas as nossas palavras também podem oferecer danos tão irreversíveis que não tem mais conserto, como aquela marcha de César, quando entrou com a sua tropa em Roma. Amados, Tiago então está nos mostrando a imagem daquilo que a língua é capaz. E nós podemos conferir a imagem que Tiago dá para a língua. Ele diz que de todas as partes dentro do nosso corpo, ou em nosso corpo, a língua é uma chama de fogo, é labareda. A língua pode colocar uma floresta inteira em fagulhas, em chamas. Quando nós então tememos cruzar os limites daquilo que nós não podemos, que nós temos agora um limite, o limite está posto, é boca fechada, ouvidos abertos, como diz Tiago, ouvir mais e falar menos. Primeiro, ouvir e ouvir. Quando nós atravessamos esse limite, nós estamos correndo um sério risco na nossa vida. Só que hoje ainda, nós podemos, se por acidentalmente ou por descuido, cruzarmos essa linha limite e proferirmos palavras desagradáveis, palavras de insultos, palavras de humilhação, nós podemos correr em busca do perdão. O Senhor Jesus Cristo, quando estava ensinando no Sermão da Montanha aos seus discípulos, no capítulo 5, nos versos 23 e 24, ele então ensina aos seus discípulos dizendo que se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você precisa fazer? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão. E então, voltando, reconciliado, faz a tua oferta. E também, se nós podemos reconciliar com o nosso irmão, nós também podemos reconciliar com o nosso Deus. E a palavra de Deus é escrita pelo evangelista João, o evangelista João escreveu 3 epístolas. E na primeira epístola, no capítulo 1, no verso 9, ele diz que é possível, além de nós, lá em Mateus, Jesus ensina que nós podemos ir atrás do nosso irmão, daquele que tem alguma coisa, alguma queixa contra nós e pedir perdão,
ele disse que nós podemos também procurar o nosso Deus e pedir perdão. Quando ele disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Coisa maravilhosa é essa, meus irmãos, nós sabemos que hoje nós temos condições de resolver os nossos problemas mais facilmente do que antes dessas palavras de Jesus. Mas melhor ainda, é descansar diariamente no Espírito de Deus, ouvindo o desafio que o apóstolo Paulo faz aos Colossenses, quando ele escreve a sua epístola aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 6, ele diz, meus amados irmãos, que a nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. E dessa forma, então, quando nós cuidarmos das nossas palavras, temperando-as com sal, evidentemente nós vamos responder a cada um com sabedoria do alto, com sabedoria de Deus, com a sabedoria celestial, com a sabedoria que produz vida. Portanto, que nossas palavras sejam agradáveis, que nossas palavras, meus amados irmãos, sejam palavras amistosas, sejam palavras boas, sejam palavras que produz vida, sejam palavras que traz bálsamos, sejam palavras amorosas, sejam palavras cordiais, como Paulo diz aos Colossenses capítulo 4, verso 6. Assim então, quando nós estivermos utilizando dessas palavras com sabedoria, nós vamos, em primeiro lugar, honrar o nosso Deus. Nós estamos honrando o Senhor. Segundo, nós vamos trazer ânimos para as pessoas que nos ouvirão, para as pessoas que estarão sempre diante de nós. Terceiro, nós vamos trazer encorajamento a todos que estiverem ao nosso redor, quando nós soubermos usar a nossa boca. Vamos pedir ao Senhor, meus amados irmãos, para guardar o nosso coração, guardar os nossos lábios, guardar a nossa mente, guardar tudo aquilo que nós temos dito hoje e também guardar as palavras que nós ainda vamos dizer, como diz o Salmo 139, as palavras ainda não chegou à nossa língua e o Senhor já a conhece toda. Que Ele então mude o nosso pensamento, que Ele mude as nossas atitudes e que Ele nos ajude a controlar as nossas línguas, colocando trava em nossa boca. Que possamos agradar a Deus com as nossas palavras, que produz saúde e cura para todos aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos ajude, que as nossas palavras não se tornem armas de morte, mas armas em nossos relacionamentos, em nossos relacionamentos para produzir vida. Quando as nossas palavras se tornam armas mortíferas, todos os nossos relacionamentos se tornarão vítimas. Mas quando as nossas palavras forem fonte de vida, todos os nossos relacionamentos terão vida e vida saudável, vida em abundância. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, que Deus nos capacite. Deus, nós oramos neste momento para suplicar, Deus, o perdão, para suplicar, Deus, o controle da nossa língua, o controle da nossa boca, para que, ó Deus, então, sendo a nossa boca controlada pelo Senhor, nunca vamos proferir palavras que machucam, que ferem, palavras, ó Deus, que traz animosidade, que traz descontentamento. Seja conosco e nos abençoe. Seja Deus com os enfermos, com os acamados, com aqueles, Deus, que pediram as nossas orações. O Senhor as conhece todas e nós as colocamos no altar do Senhor neste momento, para que o Senhor então console, conforte e cure, ó Deus, todos esses que, ó Deus, esperançosos estão da sua misericórdia. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, e o amor do nosso Deus e Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com vós, amados,
com todos os seus, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.